abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, Epístola aos Efésios, ou Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Só quem achou, diga amém. Muito rápido, hein? Amém. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, diga comigo, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga amém. Inabaláveis. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento especial, junto com os meus irmãos, por mais este momento em que temos o privilégio, a honra de ouvirmos a Tua palavra, Pai, de meditarmos nessa palavra que é poder de Deus para as nossas vidas. Essa palavra, Senhor, que tem nos conduzido, que tem nos orientado, que tem nos levado a obter vitórias sobre todas as lutas, sobre todas as guerras, sobre todas as batalhas que surgem diante de nós. Por isso, Senhor, mais uma vez eu te peço, fala com a gente, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Somos completamente dependentes do Senhor. Obrigado por ter nos perdoado os pecados. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado com esse amor tão maravilhoso. Nos entregamos completamente em Tuas mãos e fazemos isso pela fé, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Para tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um período de muita dificuldade. Um período que é conhecido como o final dos tempos. Mas independente de ser final dos tempos, meio dos tempos ou começo dos tempos, o povo de Deus sempre enfrentou lutas, sempre enfrentou dificuldades. E até o momento de nós irmos para a glória, estarmos com o Senhor, num lugar onde não haverá dificuldades, onde não haverá lutas, nós vamos ter de enfrentá-las da nossa vida. Pelo simples fato de nós sermos crentes. Então, nada nesse mundo vai nos favorecer. E nós, por incrível que pareça, ainda vivemos nesse mundo. Apesar de sermos peregrinos aqui, de estarmos aqui de passagem, ainda estamos aqui nesse mundo. E, consequentemente, vamos sofrer as pressões que todo mundo sofre nesse mundo. Porque, por incrível que pareça, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas diferentes. Você pode dizer amém? Por que somos diferentes? Porque temos a Jesus como Senhor de nossas vidas. E é isso que faz toda a diferença. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a passar pelas mesmas situações. Por exemplo, quando chove, chove na casa de todo mundo. E chove na minha casa também. E chove na sua também. Quando está muito calor, o sol está muito quente, fica calor na minha casa também, assim como em todas as outras casas das outras pessoas. Então significa dizer que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, o que Jesus disse acontece. Vocês vão passar por aflições. Amém? Então, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por aflições. E eu podia dizer para você que nós vivemos em guerra. Aliás, guerra é o que não falta na nossa época, né? No nosso tempo. Agora tem mais uma guerra lá no Paquistão contra, deixa eu ver quem é o outro lado, Paquistão contra a Índia. Índia e Paquistão, mais uma vez em guerra pela Caxemira, que é um lugar que é dividido lá entre 3 nações. Então agora o Paquistão e a Índia, um quer tomar um pedaço do outro. Então a gente vive um tempo de guerra, e isso não é diferente na nossa vida. Se você analisar a vida do povo de Deus, o povo de Deus sempre andou metido em guerras, sempre teve conflitos, sempre teve inimigos se levantando contra o povo de Deus. Então isso não é novidade para nós.
Dificilmente eles tinham sossego em relação às lutas. Tinham que viver lutando e, por incrível que pareça, todas as vezes que estavam com Deus, lutando e vencendo. Diga aleluia. Então, meus irmãos, no contexto espiritual não é diferente. Nós vivemos uma batalha constante na nossa vida. Você é testemunha disso. Talvez você esteja exatamente nesse momento enfrentando uma batalha ferrenha na sua vida. Por quê? Porque é a luta da luz contra as trevas. De que lado nós estamos? Da luz. Mas existem as trevas. Então, dentro do contexto espiritual, essa batalha acontece o tempo inteiro. É uma luta, é uma guerra que a gente não consegue ver, mas que ela é real, ela existe. E essa luta, no mundo espiritual, acaba trazendo consequências, ela traz reflexos no mundo físico. O que isso quer dizer? Na nossa vida visível, na vida que a gente vê, na vida que a gente vive. Mas é exatamente nessa dimensão espiritual que essa batalha fica mais acirrada. Se você pudesse ver essa luta no contexto espiritual, eu não vou nem aconselhar você a fazer essa oração, a pedir a Deus, Senhor, quando você estiver orando lá 1h da manhã no seu quarto, diz assim, Senhor, me introspecta no mundo espiritual, que eu quero ver como é que é essa guerra. Eu nem te aconselho a fazer isso. Vai que ele diz que sim. E deixa você ver, você vai ficar apavorado, porque essa batalha é muito mais ferrenha do que as batalhas visíveis que a gente vê aqui na terra. E quantas vezes nós ficamos em desvantagem nessa batalha, pelo simples fato de quantas vezes nós não nos posicionamos corretamente. Porque para que a gente vença essas batalhas, a gente precisa estar posicionados de maneira correta. E quando a gente não está posicionado assim, a gente nem sequer usamos as armas certas, as armas que o Senhor nos concede. E muito menos sequer a gente conhece essas armas. Quantos de nós não sabem nem que essas armas existem, mas elas existem. E existem para que a gente possa vencer essa guerra, porque Deus quer que você vença essa guerra. Você sabia que Deus nunca perdeu guerra nenhuma? Pois é, mas para que a gente entre nessa mesma condição de não perder guerra nenhuma, nós precisamos lutar segundo os padrões de Deus, segundo as orientações de Deus, segundo as armas que Deus nos concede para que a gente possa lutar e vencer essa guerra. Porque enquanto nós estivermos nessa guerra, lutando com as nossas próprias armas, nós não venceremos. Por quê? Pelo simples fato de que o nosso inimigo é mais poderoso do que nós. Por incrível que pareça. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história do povo de Deus. A maioria das guerras que o povo de Deus teve que enfrentar, os inimigos eram mais poderosos, eram mais fortes. Você entende? Muitas delas, humanamente falando, quando se olhava assim, o que se pensava era o seguinte: nós vamos ser trucidados por tantos inimigos, muito maiores, muito mais fortes e muito mais bem armados. Então, todas as vezes que eles lutavam com as armas deles, eles se davam mal. Mas todas as vezes que eles usavam as armas do Senhor, que eles colocavam o Senhor nessa guerra, eles venciam. Fossem quais fossem os inimigos, eles venciam. Por quê? Porque o inimigo pode ser mais forte do que o povo de Deus, mas Deus é mais forte do que qualquer inimigo. Diga glória a Deus. As situações que têm se levantado na tua vida podem ser ferrenhas, podem ser as piores, podem ser as maiores, mas o teu Deus não vai perder para nenhuma delas, porque maior é o que está em nós. Diga glória a Deus. E quem está em nós é exatamente esse Deus que vence tudo. Diga eu creio e aplaudo o nome dele. Aleluia. Mas de que maneira você tem enfrentado essas lutas? Quais as armas que você tem usado para enfrentar essas lutas? Então Deus nos orienta mais uma vez nessa noite. A que armas nós devemos usar para que possamos sair vencedores dessas batalhas? E a primeira delas é que nós devemos buscar essas armas e essa força no Senhor. O versículo 10 disse assim, ó, vou ler para você de novo, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, isso quer dizer que nós temos que nos tornar fortes. Olha aí, e se a luta é travada, originariamente, e ela é, na dimensão espiritual, nós temos que buscar o fortalecimento espiritual. Você entende? A origem, a gente sempre fala de origem. Essa origem é do mundo espiritual. Então, onde é que nós temos que buscar força? No espiritual. Em que espiritual a gente busca força? Nele.
em Cristo, no Senhor. Ele é a nossa força. E que tipo de força nós temos que buscar? Forças espirituais. E isso a gente só encontra em Deus, a gente só encontra em Cristo. Então a gente precisa se fortalecer nele. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele é a fonte da nossa força, diga aleluia. É através do poder de Deus que nós somos fortalecidos. Não há outra fonte, não há outro meio. Ele é a fonte de toda a nossa força. Então, mesmo que você esteja se sentindo fraco, busque forças no Senhor. Não existe outra fonte. A força que nós precisamos para vencer todo e qualquer tipo de inimigo, todo e qualquer tipo de batalha, nós só vamos encontrar no Senhor. Lá em Juízes, no capítulo 16, aconteceu algo terrível com um homem chamado Sansão. Sansão perdeu as suas forças, por algumas razões que talvez você conheça. Você conhece a história de Sansão. Juízes, capítulo 16, no versículo 28. Sansão, por algumas razões, perdeu a sua força. Sansão era um nazireu de Deus, um homem muito forte, derrotou muitos e muitos filisteus, derrotou tantos gigantes, tantos inimigos, mas num dado momento Sansão perde a sua força. E aí, lá no final da história dele, ele precisa de recuperar essa força, porque ele já estava cego e o inimigo estava prevalecendo cada vez mais. E olha o que ele diz para Deus, versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Então ele diz, dá-me força só mais esta vez. Sansão podia ter pensado assim, poxa, Deus já havia me fortalecido, me encheu da força dele, eu perdi essa força, e agora eu não vou voltar em Deus para buscar essa força. Quem sabe eu vou pedir a Dagon, que era o Deus dos filisteus, ou quem sabe eu vou buscar em algum necromante, ou eu vou buscar em alguma outra fonte, para que eu possa recuperar minha força e me vingar dos filisteus. Mas Sansão tinha uma certeza, a força que ele precisava, só o Senhor poderia dar a ele outra vez, porque ele já havia experimentado essa força antes. Porque era através do poder do Espírito Santo, da força do Senhor, que ele derrotava todos os filisteus sempre, sempre, sempre. Você entendeu? Isso te lembra alguma coisa? Eu sei que lembra. Você já teve essa força antes. E por causa desse problema que você está enfrentando, você se esqueceu do tamanho dessa força. E talvez você esteja buscando força em outras fontes para vencer essa dificuldade. Mas lembre-se de algo, você já teve essa força, você já sabe que essa força funciona, e você sabe que essa força é capaz de jogar por terra tudo aquilo que tente parar você, de tudo aquilo que tente te atrapalhar, de tudo aquilo que tente roubar a tua vitória. Você sabe de quem é essa força, você sabe o poder dessa força. Então clama ao Senhor e peça, Senhor, me dá essa força mais uma vez, porque eu preciso vencer essa dificuldade na minha vida. Aleluia! Você conhece essa força, peça ao Senhor, é nele que você tem que buscar essa força. Não vá procurar em outras fontes, você não vai encontrar. Essa força só o Senhor tem, você entende? Essa força vem do Senhor e nós sabemos disso. Nós também temos que buscar a nossa força para enfrentar essas batalhas que tentam nos aterrorizar, da única fonte possível, que é exatamente o Senhor. As forças do mal não esperam para nos atacar, você sabia disso? E muitas vezes somos atacados até de surpresa. Por isso temos que estar fortalecidos no Senhor. Nós não temos que esperar o dia mau chegar para a gente se fortalecer. É no tempo de paz que a gente se fortalece, você sabia disso? É no tempo da paz que os exércitos mais poderosos do mundo se preparam para a guerra. É no tempo da paz que as pessoas vão procurar se fortalecer fisicamente, mentalmente, principalmente espiritualmente. Porque quando a bomba vem,
Quando a tragédia vem, quando a guerra, quando o inimigo se levanta e ataca, você já está fortalecido. O inimigo não pode pegar você com a guarda baixa. Então não baixe a guarda, continue buscando fortalecimento no Senhor. Ele está ao seu inteiro dispor todos os dias, diga eu creio. Segunda orientação que o Senhor nos dá nessa noite, nós temos que vestir a armadura de Deus. Versículo 11, diz assim, volta lá em Efésios. Deixa eu achar aqui meu Efésios capítulo 6, no versículo 11, diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus. Olha aí, aleluia. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Então veja bem, assim como o poder é de Deus, da mesma forma a proteção também vem de Deus. Ele é o nosso protetor. Diga comigo, o Senhor é a minha fortaleza. Fortaleza é lugar de proteção. Ele é a tua fortaleza. Fortaleza é um lugar quase que intransponível. Por exemplo, Jericó era uma fortaleza, era um lugar quase que intransponível. E o Senhor é a nossa fortaleza intransponível. Você entende? Ninguém consegue transpor essa fortaleza que se chama o Senhor dos Exércitos, que se chama Jesus, o Cristo. Ninguém pode contra a fortaleza que é o poder do Espírito Santo. Então essa fortaleza é simbolizada pela nossa armadura, e a nossa armadura também é Deus, diga aleluia. A armadura serve para quê? São armas de ataque, são armas de defesa, para proteger o corpo do soldado no combate. Aleluia. Você entende? O soldado romano jamais iria para uma batalha, para uma guerra, sem a sua armadura, porque a armadura era a proteção para o corpo. Então, a armadura de Deus serve para proteger que corpo? Você pode dizer comigo? Que corpo? Quem é o corpo de Cristo? Você pode dizer comigo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é? A igreja. Você pode me dizer quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, a armadura de Deus é para nos proteger dos ataques do inimigo. Você entende? Então você precisa vestir essa armadura. E ele diz para quê? Aqui nesse mesmo versículo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do inimigo. Nós cantamos aqui, o inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, para nos fazer pensar que ele é mais poderoso do que o nosso Deus. Mas o que ele não sabe, aliás, ele sabe que ele pode ser muito mais poderoso do que nós, mas contra Deus ele não tem nenhuma chance. Por isso que Deus fez questão de habitar em nós, sabia? Porque o inimigo vai ter que ficar rondando, andando em derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Você entende? Tem que ficar cirandando, só isso que ele pode fazer. Ele é doido para possuir a gente, sabia? Mas ele não pode, porque onde o Espírito do Senhor está, espírito de mundo nenhum pode entrar. Diga glória a Deus. E o Espírito do Senhor, a proteção, a armadura de Deus está dentro de nós. Diga aleluia. Está dentro de você. Você é cheio da proteção de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Diga glória a Deus. Aleluia. Então não tenha medo, fique firme. Olha aí, é o que a Bíblia nos recomenda, para que vocês possam ficar firmes contra as investidas do inimigo. Olha aí, porque o inimigo investe na nossa vida. O inimigo não se cansa de investir na nossa vida. E quantas vezes a gente balança? Não sei se você já percebeu isso. Muitas vezes, quando você reconhece que o inimigo está investindo na sua vida, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você não saiba. Quando é que ele está investindo na sua vida? Eu te digo, todo dia. Você é o sonho de consumo do inimigo, se você não sabe disso. Ele não te ama não, não é porque ele te ama não, é porque ele te odeia mesmo. Então você é o sonho de consumo dele, porque o sonho de consumo dele é destruir você, destruir a mim, destruir a igreja. Esse é o sonho dele, você entende? Então, ele vai continuar investindo em nós para tentar nos destruir. Ele investiu no primeiro casal, você lembra? Pois é. E aí Eva, e aí Adão? Tudo bem? Pois é.
E aí, Jesus, tu não é o Filho de Deus? Manda aquelas pedras virarem pães. Olha o investimento dele. Olha o investimento do inferno. Desiste, Jesus, esse negócio de ir para a cruz. Ah, Eva, não foi isso que Deus disse, não. Pode ir lá e comer, que não tem problema, não. Você só vai conhecer um pouquinho mais, vai conhecer o mal também, vai lá. É assim que ele age, está sempre investindo na gente. Todo o tempo, em todos os dias. Então a gente tem que estar vestido com essa armadura para que a gente possa resistir a essas investidas. Porque sozinhos nós não conseguimos. Despidos da proteção de Deus, nós não vamos conseguir. Então nós precisamos dessa proteção 24 horas por dia. Então, quando você ouve a gente falar na igreja, olha, a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que ter comunhão com Deus, a gente tem que estar em paz com Deus, a gente tem que estar com o nosso coração limpo. Isso é porque a gente está vestido com essa armadura, porque você começa a deixar entrar coisas, cada coisa que eu deixo entrar, equivocada dentro do meu coração, dentro de mim, que vai minar a minha fé, a minha resistência, é uma peça da armadura que eu tiro do corpo. Daqui a pouco eu estou completamente exposto. E aí quando as investidas do inimigo vierem, elas vão me alcançar em cheio. E qual vai ser o resultado? Eu vou perder. Vai causar dano na minha vida. Vai fazer estrago na minha família. Vai fazer estrago no meu dinheiro. Vai fazer estrago nas minhas emoções. Vai fazer estrago na minha comunhão com Deus. Se eu estiver despido da armadura de Deus, eu vou estar por minha própria conta e risco no meio de uma luta onde os inimigos são maiores. Onde os inimigos são mais fortes. Então vista a armadura de Deus, porque essa armadura vai te dar firmeza. E a gente precisa de firmeza. Lembra? Você pode comparar essa armadura com aquela casa construída na rocha. Aleluia. O que aconteceu com aquela casa? Vieram as ondas do rio, vieram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força contra aquela casa. Qual foi o resultado? Ela não caiu. Por que ela não caiu? Estava construída sobre a rocha. É o crente com a armadura. Você entende? Agora olha a contrapartida. A outra casa que não foi construída sobre a rocha, que foi construída sobre a areia, representa o crente sem armadura. Vieram as mesmas águas, vieram os mesmos ventos e deram contra essa casa, e ela desabou, e a Bíblia diz que foi grande a ruína daquela casa, porque estava construída sobre areia. É o crente sem a armadura de Deus. Quando vierem as investidas do inimigo e derem com força contra ele, ele vai sucumbir, vai causar danos. Porque ele está sem a proteção é a armadura, não tem como ele se firmar, não tem como ele ficar firme sem essa armadura. Porque as investidas do inimigo vão minar a resistência dele, e ele vai cair. Nunca pense assim, eu sozinho eu posso, eu sozinho eu me garanto. Não, não pense assim, porque isso é o princípio da derrota. Depois é só esperar, que a derrota vai vir com força, como a casa que desabou, porque foi construída na areia. Então vista a armadura de Deus. Diga comigo, eu preciso dessa armadura. Não corra esse risco, aleluia. Deus nos recomenda aqui que a gente precisa ter um preparo espiritual. E deixa claro que um combate vitorioso não pode ocorrer sem um devido preparo. Ninguém vence sem estar preparado, você sabia disso? Analisa qualquer combate humano que você puder imaginar, desde os esportivos até as guerras. Só vence quem está preparado, só vence quem se prepara. Você pega 2 times de futebol, um time treinou e outro não, os 2 vão jogar, quem vai ganhar? O que treinou, o que se preparou. Pode não ter tantas estrelas como o outro, mas se preparou, vai vencer. Um lutador no ringue, ele se prepara. Quem se preparou mais vai vencer, quem estiver mais preparado. Uma guerra, os exércitos que estiverem mais preparados e com armamentos mais modernos, prepararem os melhores armamentos, vão levar vantagem. Porque se prepararam, não é diferente na nossa vida. Se eu estiver espiritualmente preparado, que prepara esse? Estiver firme com o Senhor, fazer as minhas orações, estiver em comunhão com Deus, busco ler a palavra, eu estou me fortalecendo. Quando vierem as investidas do inimigo, a armadura vai estar aqui. Você pode dar uma glória a Deus? E ela não vai transpor a sua armadura, é como se fosse um colete à prova de impacto. Você entende? Segundo aos Coríntios 10. Segundo aos Coríntios 10. Quem achar, dá uma glória a Deus aí. Quem não achar, diga ai de mim, já estou dizendo porque eu não achei. Segundo aos Coríntios 10.
eu ver se já coloquei no 10 aqui. Versículo 10, versículo. Cadê meu versículo aqui? Está aqui, ó. Olha o que diz aí, ó. 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa luta, olha aí, já viu que essa luta é real, né? As armas da nossa luta não são carnais, olha aí, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas, olha aí. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha aí, você entende? As armas da nossa luta não são armas carnais. Ou seja, o que Deus está falando? Que a gente não tem que lutar da mesma maneira que as pessoas lutam por aí. A nossa luta é diferente. Nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. Você entende? Então você precisa ficar firmado no Senhor, porque Ele vai te colocar para lutar e vencer da maneira certa. Você não vai se pegar lutando contra pessoas, você não vai ficar lutando contra situações, você vai estar lutando contra os principados e potestades do mal, como diz lá em Efésios. Vamos voltar lá em Efésios, no capítulo 6 ainda. Capítulo 6, ainda no verso 11, diz assim: vistam-se com toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas eu te digo uma coisa: a gente só vai discernir isso aqui, a gente só vai entender isso se a gente tiver com a nossa vida espiritual em dia, porque essas coisas são espirituais e só se discernem espiritualmente, como a própria Bíblia diz. Se eu tiver despido da armadura de Deus, se eu tiver por minha conta, se eu tiver na carne, eu jamais vou conseguir discernir quem são os verdadeiros inimigos, e eu jamais vou ter condições de lutar com as armas que o Senhor me concede. Você viu o que disse em Coríntios? As armas da nossa milícia não são carnais, não são as armas que o mundo usa, pagar o mal com o mal, revidar isso com aquilo, me vingar e fazer acontecer. Não, essa não é a nossa luta. Quando fazemos assim, estamos lutando com coisas visíveis, mas a nossa luta é contra coisas invisíveis, os principados e potestades, os dominadores desse sistema infernal. A nossa luta é aí. Então, a gente tem que enxergar além da situação, e principalmente além da pessoa. Essa pessoa que está infernizando a sua vida está sendo impulsionada por alguém. E é esse alguém que você tem que conseguir enxergar, e é contra esse alguém que você tem que lutar. Então guarda essa faca em nome de Jesus. Que faca é essa? É a faca da vingança. Ah, vai ver só. Fez comigo, eu vou fazer também. Deu, vai levar. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus disse: se der, dá o outro lado. Sabe o que a Bíblia fala sobre a vingança? Sobre eu me vingarei. A Bíblia fala: a vingança pertence a Deus. Não vos vingareis do mal, porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. É incrível isso. E às vezes a gente fica assim, né? A gente diz que não está odiando, não está com raiva, não quer se vingar, e a gente espera um pouquinho para ver o que vai acontecer. Não acontece nada, a gente diz assim para Deus: pô, Deus não vai fazer nada não? Olha aí, ó. Está com sangue na boca. Se der um sorriso, abrir a boca, vai escorrer sangue pelos dentes. Está com a faca na boca. Guarda essa faca em nome de Jesus. Deus não te chamou para se vingar. Sabe o que? Vou fazer um negócio para você. Vou até sentar aqui. Vou falar um negócio para você. Esse negócio de seguir a Jesus é um negócio muito sério, meu irmão. Isso dá uma encrenca. Você tem que estar muito afim mesmo. Tá? Você tem que estar muito afim mesmo. Porque olha só o que Jesus diz na hora da encrenca. O inimigo se levanta, te odeia, faz mal contra você, te espezinha, faz um monte de arruaça na sua vida.
E aí daqui a pouco o inimigo vem até você. Aí a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá chumbinho para ele, é isso? Não, dá comida para ele. E ele não para por aí não. Se teu inimigo tiver com sede, dá ácido muriático para ele, é isso? Não. Dá cloro? Não, dá água para ele, de preferência geladinha. Jesus é meio esquisito, meu irmão. E isso é uma decisão sua. Seria cômico se não fosse trágico. Tem que ter muito peito para obedecer a Jesus, para ser crente mesmo de verdade. Para ser esse crente que vence tudo. Tem que ter. Porque imagina, pessoa que só quer o teu mal, só te odeia, só faz coisa para te espezinhar, e você tem que amar essa pessoa, tem que dar comida quando ela estiver com fome, dar água quando ela estiver com sede, fazer cafuné na cabeça dele, na cabeça dela. Já pensou? Quando na verdade o desejo da sua carne é matar. Né? Mas de Deus é calma. E aí você diz, mas Jesus eu não consigo. Não dá para enrolar Jesus, não dá. Jesus eu não consigo, não dá para enrolar Jesus. Ele vai te levar para a palavra, só isso. Ele vai te lembrar da palavra, ele vai te trazer aquela palavra que diz assim, mas o fruto do Espírito é, o resto você já sabe, amor, alegria, paz, chega lá, autocontrole, domínio próprio, olha aí, domínio próprio. O que é domínio próprio? É o homem dominar a si mesmo. Eu vou me dominar, eu não vou desejar mal para ela, não vou desejar mal para ele. Eu vou guardar essa faca, vou lavar minha boca, tirar esse sangue da minha boca, o Espírito Santo me ajuda, clama pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te enchendo, daqui a pouco você está pianinho, aí o Espírito Santo vai perguntar para você, está calminho agora? Você diz, agora estou. É mais ou menos assim. Ele pode fazer isso por você, mas você tem que estar com essa armadura. Aplauda o nome dele, glória a Deus, porque a armadura dele vai te proteger de todo o mal. Aleluia, aleluia, vai te proteger desses levantes do inimigo, vai te proteger de tudo isso. Então não lute contra pessoas, lute contra os principados e as potestades do mal, com as armas que Deus te dá. Você entende? E para terminar, nós precisamos crer que a armadura de Deus nos garante a vitória. Versículo 13 diz assim, por isso peguem toda a armadura de Deus. E ele diz para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau. Olha aí, qual é o dia que a gente está vivendo, gente? Não é o dia que a Bíblia chama de dia mau? É esse tempo que a gente está vivendo. E ele diz que a gente precisa tomar toda a armadura do Senhor para que a gente possa resistir nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de incertezas, nesse tempo de ingratidão, nesse tempo de ofensa, nesse tempo de afronta, nesse tempo de escassez, nesse tempo de doença, nesse tempo disso tudo. Olha aí, ele diz para a gente tomar toda a armadura para a gente ficar firme nesse tempo. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir nesse tempo. E depois de terem vencido quase tudo, é isso que diz aí? Quem está com o texto aberto aí? O diretor botou ali, olha lá. E depois de terem vencido quase tudo, é isso que está escrito? Não. E depois de terem vencido tudo, diga comigo, tudo. Diga, não, você não entendeu. Diga comigo, tudo. E tudo para Deus é tudo mesmo, não escapa nada. Significa dizer que se você vestir essa armadura, nada vai poder deter você, porque você vai vencer tudo. Foi Ele quem disse, e se Ele falou, eu creio. Aleluia, aleluia. Então guarda as suas armas, faça uso das armas que Deus te concede. E Ele continua dizendo, glória a Deus. Versículo 15, aliás, versículo 14, não, no versículo 13 ainda. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que quer dizer inabaláveis? Nada vai te abalar. Versículo 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Jesus, quando estava orando por nós, disse, Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Cingindo-vos, ou seja, vestindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça na armadura do soldado romano servia para proteger o peitoral e as costas. Olha aí, que coisa linda, né?
Então, quando você veste a couraça da justiça e você foi feito a justiça de Deus em Cristo Jesus, diga glória a Deus, você está com a frente e as costas protegidas, diga glória a Deus. E ele continua dizendo: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, diga glória a Deus. Olha o evangelho aí, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na salvação está incluído o quê? Alegria, força, prosperidade, paz, amor, cura, libertação. Tudo o que você precisa está incluído na tua salvação. E ele continua dizendo, aleluia. Versículo 16, segurando sempre o quê? O escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aí, o escudo da fé. Nunca se esqueça disso. Você precisa estar embraçando o escudo da fé. A fé verdadeira, a fé que Deus colocou no teu coração, a fé que não duvida, a fé que não descuida, a fé que não se apaga, a fé que não deixa a dúvida entrar, a fé que não deixa a incredulidade se aproximar. É essa fé que vai rechaçar os dardos inflamados. O que são os dardos inflamados? São as investidas do inimigo. Ele vai ficar sempre jogando aquelas setinhas em você. Eu não sei se você já viu esses pintores famosos que gostam de ilustrar, pintar os quadros do inimigo, do diabo. Eles sempre colocam lá na mão do diabo umas setinhas, já viu? Ou um tridentezinho, algumas coisinhas. Aqueles são os dardos inflamados que ele fica jogando para enganar o povo de Deus. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Como é que eu rechaço aquilo? Com o escudo da fé. Não sei se você lembra, por que ele usa a fé, o escudo para simbolizar a fé? Porque os escudos tinham uma proteção especial por baixo, que nada penetrava aquele material que eles usavam ali. Então os dardos vinham, que o inimigo lançava, vinham, batiam no escudo e caíam no chão. Dardos inflamados, o que eram? Eles incandesciam a ponta das flechas, colocavam uma substância líquida e ali tacavam fogo. E depois lançavam a flecha incandescente. Quando aquela flecha batia em algum lugar, o lugar incendiava. Mas quando você coloca o escudo da fé rechaça, mesmo que a flecha venha incandescente. Você entende? E ela vai cair por terra em nome de Jesus. Mal nenhum chegará à tua tenda, nenhuma praga vai chegar na tua casa, porque você está embraçada com o escudo da fé. E se você disser a esse problema e não duvidar, sai da minha frente porque eu vou passar, e não duvidar no seu coração, Jesus disse que assim será com você. Diga aleluia. Nada vai poder te atingir. Assim é a fé que Deus te concedeu. Use esse escudo poderoso que Deus colocou no seu braço. O escudo já está aí no seu braço. Ele deu o mesmo escudo para todos nós. Não deu um escudo mais forte para mim e um mais fraco para você. Ele nos deu o mesmo escudo. Diga glória a Deus. Assim o inimigo não vai levar vantagem sobre a minha e nem sobre a sua vida. Não vai levar vantagem sobre a sua casa. Não vai levar vantagem sobre a sua saúde. Não vai levar vantagem sobre as suas finanças. Não vai levar vantagem sobre nada que pertença a você. Diga glória a Deus. Aleluia. Salmo 5, versículo 12. Vamos até lá. Eu amo esse versículo. Glória a Deus. Salmo 5, versículo 12. O diretor vai colocar ali. Olha o que diz lá. Ó. Pois tu, Senhor, abençoas quem? Abençoa quem? Quem é o justo? Você pode me ajudar? O justo sou eu. O justo é você. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Nós somos o justo. Ele diz, certamente, ó Senhor, tu abençoas o justo, ou seja, nos abençoa e o cercas. Diga, o Senhor me cerca com o seu favor. O que é o favor dele? A bênção, a proteção, o cuidado, o milagre, como se fosse o quê? Um escudo. Então nada vai me atingir, porque eu estou cercado pela poderosa mão do meu Deus, como se fosse um escudo da fé. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Toma posse da tua bênção, meu irmão. Nunca se esqueça de usar a única arma de ataque que o Senhor te dá.
Essa arma de ataque é a espada do Espírito. Vamos ler aqui. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus, Jesus, o Espírito e a palavra são um. São a mesma coisa. Você entende? Não há distinção, não existe diferença entre eles. Então, quando você usa essa arma para atacar, inimigo nenhum pode ficar de pé diante dessa arma que é a palavra. Quando é que eu ataco com a palavra? Quando eu falo. Quando eu declaro. Por isso que você me vê falar tanto aqui. Fala, abre a tua boca, declara a vitória, declara o que a palavra diz. Eu sou o que o meu Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou amado do Senhor, você entende? Eu sou cheio do Espírito Santo. Quando você faz isso, você está dando golpe no inimigo, golpe no mal, com a espada do Espírito. Você só está usando a espada que ele te deu. Foi para isso. Você tem uma espada e deixar ela na bainha, não adianta de nada. Quem aqui já usou espada? Se você não tirar a espada da bainha, ela não vai te servir para nada. Ela só serve quando está na sua mão. Você sabe que houve um dos guerreiros de Davi, que ele lutou tanto numa guerra, matou tantos inimigos, que a espada colou na mão dele. Ele tentava largar a espada não saía, de tão colada que estava. É assim que essa palavra tem que estar na nossa mão. A nossa mão é a nossa boca. Você entende? Pois é. Não sei se você sabe, lá em Apocalipse, uma das aparições de Jesus lá no Apocalipse é com a espada afiada que saía da boca de Jesus. O que é aquilo? A palavra. Diga glória a Deus. É a arma que ele te dá. Então usa, fala, dá golpes no mal, dá golpe no problema, dá golpe na dificuldade. Porque essa espada não pode falhar. Ela joga por terra todos os inimigos. Então, meus irmãos, que você possa, de direito e de fato, tomar posse dessa palavra na sua vida. Dificuldade, ficar lamentando, a dificuldade é mole. Ficar se fazendo de vítima, ficar se justificando, isso não serve como justificativa para Deus. Ah, Deus, eu sou fraco, ah, Deus, eu não consigo, ah, Deus, eu isso e aquilo. Isso não justifica diante de Deus. Por que não justifica? Porque Ele vai dizer para você, ó, poxa, eu já te dei tudo. Se você está fraco, eu te fortaleço. Se você acha que não pode, eu digo que você pode. Se você acha que não tem, eu digo que você tem. Então não tem justificativa. Então ficar chorando, sabe quem gosta disso? Quem vai se gloriar com isso é o inimigo. Isso não vai glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor é glorificado quando você levanta, veste essa armadura e vai para o campo de batalha. Você entende? Vai para o campo de batalha, porque você não está sozinho. Nós cantamos aqui também. Eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Você entende? Você não está sozinho. Gostem as pessoas ou não, goste o inimigo ou não, você não está sozinho. Ah, mas eu não estou vendo ninguém. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não está sozinho. Maior é o que está com você. Ele pode ser invisível, mas ele é real. E muito mais poderoso do que todos os inimigos que tentam se levantar contra a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o nome dele e fique de pé em nome de Jesus. Toma posse dessa armadura, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus.